Olá a todos! Hoje a gente vai estudar a reta de perfil, mais um conteúdo de geometria descritiva, fazendo uma análise da representação espacial no sistema diédrico. Faremos uma explicação também utilizando o modelo físico tridimensional e um exercício em épura que vai ser resolvido também com esses mesmos pontos aqui da reta R que eu estou anotando os valores. Então, lembrando, né, aqui a gente tem o eixo das abscissas, né, que também corresponde ao eixo do X. A gente tem aqui ao longo da linha de terra, nesse eixo, tá? Aqui para a nossa reta em estudo nós temos ali o valor de 2. Os afastamentos, né, que é a distância que o ponto vai ter até o plano vertical, né, no sentido em direção aqui ao π anterior, né, ao semiplano horizontal anterior, a gente tem valores positivos e por lado de trás do plano vertical valores negativos. As cotas, né, acima da linha de terra, né, acima do plano horizontal valores positivos, abaixo valores negativos. As abscissas a gente precisa definir um ponto zero, né, uma origem. Então, à direita a gente vai ter valores positivos e à esquerda valores negativos, tá? À direita valores positivos, à esquerda valores negativos. Então, eu vou definir que o nosso zero aqui vai estar bem no início aqui do nosso sistema diédrico que está sendo representado, tá? A partir da definição desse número, desse valor, a localização, né, do zero da abscissa, a gente vai poder marcar os valores dados ali na nossa reta, que é a abscissa 2, tá? Então aqui marquei o zero e o meu sistema diédrico está todo em malha de 1 centímetro, certo? Então eu vou contar ali 2, né, 2 unidades para valor de abscissa, vou marcar agora o afastamento do ponto A, né, que é de 1, valor de 1, positivo, e o valor da cota para esse ponto A, que é 2, né? Então, 2 unidades de centímetro que eu estou marcando aqui na minha malha. Mas se vocês não têm um sistema com malha, vocês vão medir com a régua de vocês, tá? Então, ali onde eu marquei, né, eu tenho as projeções, né, dos meus pontos. Projeção vertical, projeção horizontal. Então, quando eu conectar, né, essas duas projeções, os alinhamentos dessas projeções, eu vou ter o ponto A no espaço, né, representado no espaço, que eu vou indicar entre parênteses, né? Quando eu tenho a projeção vertical, eu vou indicar o ponto A, projeção do ponto A vertical com a linha. E na projeção horizontal, somente A, sem parênteses, tá? Então essa é a convenção que a gente está utilizando aqui. Marcado aqui o meu ponto A, vou passar para o ponto B, né? Que também tem abscissa 2, então é no mesmo alinhamento do ponto A. O afastamento é 2 também, então vou contar aqui 2 unidades para marcar a projeção horizontal, né, do meu ponto B, tá? E vou marcar a cota, né, a altura que esse ponto vai estar em relação à distância, em relação ao plano horizontal, que o nosso exercício informa uma unidade, tá? Então, vou marcar uma unidade para cima para marcar no plano vertical a projeção vertical do ponto B, tá? Que é o B'. Então, com a junção dessas projeções, né, com alinhamento, a partir de traçado de linha de chamada, eu marco o ponto B no espaço, né, entre parênteses. Agora eu vou pegar uma régua e vou conectar esses pontos do espaço, tá? Para a gente ter a representação espacial dessa reta. Então, a gente sabe que a reta será definida por 2 pontos. Então, com esses 2, eu já consigo saber qual a direção que essa reta vai ter no meu sistema diédrico, né? E sei também que ''ela vai fazer um percurso e que em algum lugar do plano horizontal π e em algum lugar do plano vertical π', essa reta vai atravessar
né, de diedro, tá? Eu tô colocando um ponto aqui aleatório, né? A gente ainda não sabe se é esse, só para exemplificar o que eu tô falando, né? Então, aqui nesse lugar, ou em outro que a gente vai descobrir agora na sequência do exercício, a gente vai atravessar de diedro, né? A reta vai encontrar os planos de projeção. Esse lugar, esse ponto, eu vou chamar de traço da reta, tá? Então, quando esse lugar, quando a reta encontra o plano vertical, a reta do espaço, né? Encontra o plano vertical ou encontra o plano horizontal, eu tenho, respectivamente, o traço vertical e o traço horizontal da reta, tá? Traço é um ponto no espaço onde a minha reta vai interceptar os planos de projeção. Com isso, eu consigo saber qual trecho da minha reta vai ser visível, né, que é aquele trecho que estiver no primeiro diedro, e nos demais trechos, né, a partir do momento que a reta interceptou o plano π e o plano π', se ele mudou, se ele saiu, né, se esse trecho saiu do primeiro diedro, essa reta passa a ser não visível. Então, nesse exemplo, a gente tem um trecho no primeiro diedro, né, que todas as informações dos nossos pontos são positivas ali, né, abscissa, afastamento e cota, e sabemos, então, que essa reta vai atravessar para o segundo diedro e para o quarto diedro. Então, a gente chama de reta perfil 1, 2, 4, tá? Então, só representando aqui, indicando, né, que eu não tinha colocado, plano π, horizontal, π' vertical. Vou fazer aqui agora as projeções, né, dessa reta do espaço nos respectivos planos. Vou traçar aqui, né, a projeção da reta, né, aqui em verde. Por que eu estou fazendo isso? Quando essa reta do espaço, aqui na nossa representação espacial, encontrar a projeção, né, cada uma das projeções horizontal e vertical, eu tenho o lugar, né, que a reta interceptou o plano. Ou seja, eu determinei o traço da reta, tá? A partir de suas projeções, certo? Por quê? Porque o traço vertical da reta vai coincidir com a projeção vertical deste ponto, deste traço, tá? E o traço horizontal a projeção do traço horizontal vai coincidir com o traço horizontal do espaço, né? O traço horizontal da reta do espaço. Tentando simplificar, né? Tanto as projeções quanto a reta, elas são infinitas, né? A gente sabe que quando essa projeção encontra a representação espacial aqui da reta, então eu tenho o local onde a reta furou o plano, tá? Cada traço da reta, o traço vertical e o traço horizontal, cada um vai ter duas projeções, né? A projeção vertical e a projeção horizontal de cada um dos traços, que são pontos, né? Cada ponto tem duas projeções, os traços são pontos, portanto, também tem duas projeções. Como é que eu vou chamar esses traços? Então, quando a reta encontra π, né, a reta do espaço encontra π, eu vou chamar esse lugar de Rπ, tá? R entre parênteses π. Quando ela encontrar o π', quando eu tiver o traço vertical, eu vou chamar de R entre parênteses π'. Por que entre parênteses? Porque eu estou indicando que eu estou falando do lugar do espaço, né? A representação espacial desse ponto de interseção, né? Quando for no π', vou representar R'P'. Quando for no π, Rπ, tá? A projeção vertical do traço vertical, eu vou chamar de R', né? Projeção vertical do traço vertical, que é quando a reta encontra o plano vertical π', tá? Ele vai coincidir com o lugar do espaço que a reta furou o plano. No caso do traço horizontal, eu vou chamar de R, projeção, né, horizontal, do traço horizontal, R, π,
tá? Sem parênteses. Então, quando eu tenho o parênteses, eu tenho o traço do espaço. Quando eu não tenho, eu tenho uma projeção. No lugar do traço horizontal, eu também tenho, coincide, a projeção horizontal do traço horizontal, e no lugar do traço vertical coincide a projeção vertical desse traço. E a outra vai estar onde? Então, a projeção vertical do traço horizontal vai estar ali na linha de terra, né? Porque é uma projeção vertical de um ponto que tem cota zero, né? Porque o traço horizontal, ele está no chão, né? Ele está no plano horizontal, então a cota é zero. Portanto, a projeção vertical de um ponto com cota zero vai estar na linha de terra. Da mesma forma, a projeção horizontal do traço vertical vai ter afastamento zero, porque o traço vertical ele está contido no plano de projeção pilinha. Então, a projeção horizontal do traço vertical também vai estar na linha de terra. Portanto, essas duas projeções vão ser coincidentes. A projeção horizontal do traço vertical vai coincidir com a projeção vertical do traço horizontal. Vamos ver isso agora no modelo físico, tá? Para a gente enxergar realmente no espaço, né, esse comportamento da reta, tá? Então aqui eu tenho uma reta de perfil e os planos de projeção e a linha de terra ali, tá? Então, ó, ele fura o plano, né? A reta fura. Então, esses locais onde está furando, eu tenho os traços. Quando ela fura o plano horizontal, o traço horizontal. E quando ela fura o plano vertical, eu tenho o traço vertical, tá? No espaço. Aqui eu estou fazendo a projeção horizontal da reta, tá? Projeção horizontal, né? R no plano π, tá? Vou traçar aqui a projeção vertical da minha reta R do espaço, que a gente chama então de R', tá? Porque ela está projetada em π', plano vertical. Se vocês observarem, quando eu vejo essa reta na épora, quando eu for rebater esses planos um sobre o outro, né, o plano horizontal vai encontrar o vertical, eu vou ter um alinhamento das projeções, né? E aí, com esse alinhamento, eu vou ter uma dificuldade de identificar os locais desses traços, né? Realmente, porque eu não tenho a verdadeira grandeza da minha reta, né? As projeções vertical e horizontal da reta, elas são linhas, certo? Perpendiculares à linha de terra, tá? Então, o meu traço vertical aqui, estou marcando, né? A R é a reta do espaço, entre parênteses, encontrando π', furou π', tá? Reta do espaço aqui, agora furando o π, eu vou ter o traço horizontal, aquele lugar ali, ó, é o lugar do traço horizontal, portanto, R do espaço que fura π. Se vocês observarem, esse mesmo lugar que fura é o mesmo lugar sobre o qual estará a projeção, né? Ali nós temos cota zero, né? Em relação ao traço horizontal e afastamento zero em relação ao traço vertical, tá? Cada ponto desses vai ter duas projeções. Uma vai estar sobre a linha de terra, por conta dessa cota zero, né? E a outra também vai estar na linha de terra por conta do afastamento zero. Então, projeção vertical lá no mesmo lugar do traço vertical. Projeção horizontal vai descer para a linha de terra porque o afastamento do traço vertical é zero, tá? Aqui eu vou ter, então, coincidindo com o lugar do espaço, né, R', a projeção vertical do traço vertical. Então, eu tenho R', π', tá? Lá no plano π. Projeção horizontal vai descer, né, até encontrar a linha de terra, né? Vai estar contido em R. Esse ponto, essa projeção pertence à projeção horizontal da reta, né? AR. Então, vou chamar isso de R'.
Aqui na projeção horizontal, né, do espaço, vou ter também coincidindo a projeção horizontal, né, do traço horizontal, tá? Então, o traço horizontal é π. A projeção horizontal da reta é r. Então, eu tenho rπ como sendo a projeção horizontal do traço horizontal, tá? Que coincide no mesmo lugar. Já a projeção vertical desse traço horizontal vai estar lá na reta, vai estar lá na linha de terra, né? Porque a minha cota é 0, tá? Coincidindo, então, com a projeção horizontal do traço vertical, certo? Deu para entender isso? E agora, como é que eu vou representar a verdadeira grandeza dessa reta, tá? E identificar isso em épura. Eu vou colocar um plano que vai conter a reta e vou rebater sobre o plano vertical. Ou eu vou considerar um terceiro plano de projeção π, duas linhas, tá? Aí eu vou rebater, ó. Quando eu rebato o plano horizontal sobre o vertical, como eu tinha comentado, né? A minha projeção horizontal e vertical coincide, né? Coincide não, se alinha, né? Se alinha, se torna então uma reta única, né? Aqui no espaço eu tenho uma inclinação, né? Tenho a mesma abscissa, tenho afastamentos diferentes e cotas diferentes. Quando eu rebato na épura, fica todo mundo na mesma linha de chamada, porque é uma reta de perfil, tá? O artifício que a gente usa é rebater, né, essa reta, tá? Sobre o plano vertical, né? Ou seja, eu vou considerar um plano que contém a reta e vou girar esse plano e coincidir, fazer ele ficar no mesmo alinhamento do plano vertical, tá? Se eu estiver considerando um terceiro plano de projeção, esse plano vai receber a projeção da reta, projeção lateral, projeção de perfil, tá? Aí eu não estou considerando a reta sendo rebatida, eu estou considerando rebater o plano de perfil que contém a projeção da reta. Acaba dando no mesmo? Sim. O que vai mudar é o lugar na minha época que vai ficar essa projeção, tá? Se eu considerar um plano de perfil rebatido como um plano de projeção, um terceiro plano de projeção, eu vou ter mais uma linha que é como se fosse uma linha de terra vertical, né? É uma dobradiça, vamos dizer assim, tá? E se eu tiver um plano contendo a reta no mesmo lugar que ela está, eu vou aproveitar a projeção vertical da reta, né? E vai ficar ali a minha, entre aspas, dobradiça, tá? Vou montar aqui um modelinho para a gente ver, ó, um terceiro plano de projeção, ó, vou fixar aqui, né, para a gente ficar melhor de a gente mostrar, tá? Então aqui eu tenho o terceiro plano de projeção, o π duas linhas, né? A minha reta vai se projetar lá naquele plano, tá? Ó, aqui tá a reta do espaço, né? E a verdadeira grandeza dessa reta, né? Ou seja, a geometria precisa dessa reta vai estar projetada em π duas linhas, tá certo? E aí eu vou rebater esse plano, né? E vou considerar fazendo parte da minha época, certo? E nesse sentido, os alinhamentos verticais, né, da projeção da reta vão ser transferidos ali para aquela lateral, né, que está rebatida, e o plano horizontal vai coincidir ali, vai dar uma continuidade de plano, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar aqui, ou usar o compasso para transferir esses pontos, tá? Aqui está a linha que eu falei de dobradiça aqui, a linha de terra vertical, vamos chamar assim, e vou ter que transferir esses pontos, né, a projeção horizontal, para essa nova linha de terra que se criou ali, ó, tá? Observem como que vai ficar utilizando o modelo físico, ó. Então aqui fica o π também, tá? Só que o que acontece, eu estou rebatendo aqui, né, para a parte de baixo, e vou ter que levar esses pontos para aquele quadrante acima ali, né, para aquele quadro do π duas linhas, certo? Lá na parte do alinhamento vertical, eu consigo levar direto. E aqui no π,
eu preciso criar com uma linha de 45 graus para auxiliar ou usar o compasso, tá? Então eu uso o meu esquadro de 45 graus aqui, ó, e transfiro, né, os afastamentos, né, da minha projeção horizontal da reta para que eles se encontrem lá com o π duas linhas. Ó. Eu trago até aqui e subo, certo? Os pontos, né, os afastamentos, tá? E lá na projeção vertical eu vou transferir as cotas, tá? Que estão acima da linha de terra. Claro que eu estou fazendo isso tudo aqui para o primeiro diedro, né? Se a gente tiver outros diedros envolvidos, isso pode inverter, né? Se eu tiver, por exemplo, os afastamentos negativos, os afastamentos estarão em cima, tá? Então observem isso. Vamos fazer essa representação agora na épora, tá? Então eu vou trabalhar com a mesma reta que a gente estava usando antes, né? Reta definida pelos pontos A e B, sendo o A com abscissa 2, afastamento 1 e cota 2, e o B, abscissa 2, afastamento 2 e cotas 1, né? Então, tem a característica aqui da reta de perfil, que são abscissas iguais, afastamentos diferentes e cotas diferentes. Tracei aqui a minha linha de terra, defini o meu zero, né, para referência, né? Então, aqui marquei a minha abscissa 2, estou usando uma malha, né, com unidade de centímetros aqui, cada quadro é 1 centímetro. Marquei a projeção horizontal e vertical do meu ponto A e vou marcar agora a projeção horizontal e vertical do meu ponto B, tá? O meu B e o meu B'. Com isso eu consigo traçar, né, a projeção horizontal e a projeção vertical. Eu sei que essa reta, então, vai estar nesse alinhamento da abscissa 2, né? Mas eu não sei qual é a inclinação dessa reta e não sei onde estarão os traços, né, dessa reta que vai me permitir analisar a visibilidade dela, e se eu estiver trabalhando com planos, vai me permitir também identificar onde, né, esse traço definirá o traço do plano, por exemplo, tá? Então aqui está a minha reta novamente, né, vendo a reta de cima, vendo ela de perfil, o plano, né, vou trabalhar aqui com um plano contendo a reta, tá? Vou rotacionar esse plano para poder definir a verdadeira grandeza dessa reta e, por consequência, os traços também, tá? Então, esse é o movimento que eu vou fazer aqui na minha épora, certo? Então, vou, ó, só para vocês entenderem, tá? Rebater o plano que vai conter a reta. Então, vou pegar um esquadro de 45 graus e vou traçar uma linha 45 graus, ali passando, né, passando pelo ponto que as projeções interceptam a linha de terra ali, tá? Tanto a projeção vertical quanto horizontal. Posso usar 2 esquadros, né, para correr, não perder os alinhamentos. Depois, se precisar traçar, eu estou usando malha, vocês vão usar o jogo de esquadros, né? Trouxe, então, o alinhamento aqui, né? A linha de chamada dos meus afastamentos, né? Da projeção A e a projeção B, e levo para a linha de terra para posteriormente conectar com a projeção vertical. Então, aí eu tenho a projeção A 2 linhas e B 2 linhas, né? Que vai me permitir ter a angulação da minha reta de perfil. Quando eu fizer o traçado da minha reta de perfil, conectando A 2 linhas com B 2 linhas, portanto terei R 2 linhas, né? Esse traçado, né, vai mostrar o lugar que a reta, né, que a projeção da reta vai furar, né, a projeção vertical, e vai encontrar a projeção vertical e furar a linha de terra, né? Que indica o traço horizontal da reta. Então, aqui onde encontrou a linha de terra, eu vou ter R 2 linhas com π, né? Que é quando ela encontrou o chão ali, né? E lá na parte superior eu vou ter R 2 linhas
com pilinha, tá? Esse R, duas linhas com pi, eu vou ter que levar de volta, né? Fazer aqui a transferência, retornar esse valor, esse local, essa localização desse ponto para a projeção horizontal da minha reta R, tá? Para eu poder marcar na minha projeção vertical o traço horizontal da reta, né? E a correspondente projeção horizontal do traço horizontal, certo? Na parte superior, o traço vertical vai ser quando a minha reta de perfil, né, a projeção de perfil da reta, encontra o alinhamento, né, da projeção vertical R', tá? Ali naquele local eu tenho o traço vertical, R', né, que vai coincidir com R duas linhas, pi, né? E que também vai coincidir com a projeção vertical do traço vertical, tá? A partir desse trecho, eu não tenho visibilidade da minha reta aqui no nosso estudo aqui, né? Que é uma reta de perfil 1, 2, 4, né? Que a gente já viu ali no modelo tridimensional e na representação espacial. Então, entre os traços, eu vou ter a visibilidade, né, representada com um traço contínuo, né? Que é onde eu consigo ver a reta, porque ela está no primeiro dieto, tá? Vou colocar aqui com uma linha de chamada aqui, o local da projeção horizontal do traço vertical, que vai coincidir também com o local da projeção vertical do traço horizontal, tá? Que mais que a gente tem aqui? Então, só para reforçar, né? O traço vertical vai ter duas projeções, né? Vai ter uma projeção horizontal e uma projeção vertical. E o traço horizontal também tem duas projeções, né? O traço é um ponto no espaço que está se projetando sobre os planos de projeção, certo? Então, temos traço vertical no espaço, projeção horizontal do traço vertical e projeção vertical do traço vertical, tá? Tô falando aqui só de traço vertical, certo? Então, traço vertical é pilinha, né? Quando a reta encontra pilinha. Projeção horizontal, esse ponto vai estar projetado sobre R, tá? E projeção vertical, o ponto vai estar projetado sobre R'. No caso do traço horizontal, quando a reta fura o pi, né? Quando ela fura o chão, eu também tenho duas projeções, né? A projeção horizontal e a projeção vertical. Se eu tenho traço horizontal, eu tenho pi, né? A reta fura pi. Então, a projeção horizontal do traço horizontal, eu tenho π e tenho R, né? R é a projeção horizontal da reta. Então, projeção horizontal R, do traço que fura o chão, que fura π, tá? Então, projeção horizontal do traço horizontal Rπ. Projeção vertical do traço horizontal R'π, tá? Se o traço é horizontal, eu tenho π. Se o traço é vertical, eu tenho π', certo? Na representação espacial, Rπ', entre parênteses, o R e Rπ, certo? Então, a última coisa, né, para a gente reforçar isso aí, né, sem esquecer, essa representação aí, que é o material didático, as apostilas, etc., tá todo com essa nomenclatura, tá, da FURG. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco mais aí a entender esse processo, tá? Então ficamos por aqui. Obrigada, valeu!